E gostaria de passar a palavra ao professor Fábio Tosi para que possa apresentar o painel dele. Muito obrigado. Eu que agradeço, quero agradecer publicamente o convite, é uma honra poder debater. Eu também, como falou a professora Ana, eu pretendo fazer uma contribuição. Bom, uma leitura, não vou me atrever a fazer uma leitura das reformas, porque não é de fato a minha formação disciplinar. De toda maneira, eu penso que como um olhar disciplinar da geografia, né, me parece que é uma contribuição bem importante para a gente ter argumentos concretos também para um debate sobre o país e sobre as reformas nesse momento, né? E aí buscando retomar, evidentemente, os temas propostos do seminário e as categorias de trabalho propostas também para o seminário e para a mesa, né? Nesse sentido, eu propus o título de uma fala também. Assim, eu queria pedir licença, aliás, para falar da homenagem ao Felipe, a quem eu tive, nunca fui íntimo dele, evidentemente, mas nós somos contemporâneos na Unicamp, durante a graduação e o meu mestrado, então participávamos durante muito tempo dos movimentos estudantis. Então fiquei muito emocionado, aliás, quando soube de tudo o que aconteceu e quando vi o título da homenagem também, e queria dizer da beleza dessa homenagem que repassei para os colegas que convivemos lá em Campinas e agradecer também por essa homenagem a ele, né? Mas, bom, então, voltando aqui, desculpe a desconexão aqui, mas o título da fala que eu propus é pensar as distintas formas geográficas da economia popular, né, esse tema que nós trabalhamos muito na geografia, e o sentido da informalidade, tensões entre o território normado e o território como norma. De toda maneira, eu vou retomar essa ideia do território normado, o território como norma, né, uma das formas como nós discutimos a questão do direito e do espaço, vamos dizer assim, em linhas gerais. Porque para nós o conceito de espaço, né, nós sempre temos essa convicção interna, nós os geógrafos, de que nós nunca nos fazemos compreender suficientemente bem. Então nós temos uma séria tendência a buscar uma definição de categorias a princípio, e eu queria começar justamente com essa definição da categoria de espaço, para aproximá-la depois das categorias da economia, que só pode ser economia política, evidentemente. E espero, assim, contribuir para um debate, né, que seja, ao mesmo tempo, das áreas, né, da interdisciplinaridade entre duas áreas disciplinares, né, aquelas categorias internas à geografia que permitem, no nosso entendimento, avançar alguns debates sobre os temas da economia, do direito e das reformas, evidentemente, e também, no final, fazer uma retomada aí em relação a algumas questões para pensar o Brasil de hoje, digamos assim, né? Do ponto de vista epistemológico, né, é importante dizer que a geografia tem um debate muito profundo com o marxismo, especialmente a partir dos anos 50, né, especialmente as escolas francesas e anglo-saxônicas, evidentemente, mas depois a escola brasileira também, com um grande movimento de renovação da chamada geografia crítica, né? Então, boa parte do que eu vou mencionar aqui hoje é fruto desse debate que já dura aí um bom tempo, né? Começa antes, evidentemente, mas esse período da geografia crítica, que é o movimento da renovação da geografia e também aquele momento em que a gente como eu digo, a gente com geografia brasileira consegue criar uma autonomia intelectual a partir das leituras, né? Especialmente da obra de Marx, e pensando ao mesmo tempo algumas categorias sobre as quais eu vou dedicar aqui, né? Ao mesmo tempo, a questão do espaço, né, e é importante começar falando sobre isso, me parece, porque, de uma maneira geral, né, uma das concepções mais difundidas a respeito do espaço e da geografia sempre foi aquela da geografia como a disciplina das descrições das paisagens naturais, né, o que é, de fato, remete à origem da geografia, né? Acontece que aquela primeira natureza, como já demarcou muito bem Marx, né, foi substituída por uma segunda natureza, né? E é sobre esse espaço sobre o qual se depositam sucessivas camadas de trabalho que nos cabe atentar-se, né? Então essa seria, no entendimento, né, a nossa obrigação de ofício como pensadores do espaço, né, assim, que não é uma exclusividade da geografia, né, mas a qual
nós nos oferecemos, né, naquele sentido também que já cobrava o Snart, né, quando ele falava do espaço do geógrafo, né, que não é mais aquele espaço natural, mas esse espaço geográfico, que, portanto, só pode ser o espaço resultado do trabalho, né. Aliás, esse debate que já foi sistematizado no começo do século XX por um historiador, pelo Lucien Febvre, quando ele, sistematizando o debate entre a sociologia e a geografia, né, numa pequena peleja institucional, ele alertava que os geógrafos sempre se dedicaram mais como ponto de partida ao solo do que ao território, né. Então, a geografia social teria demorado muito a se desenvolver, né. E é nesse sentido que Milton Santos, né, ao dialogar com o Lucien Febvre, ele vai propor a leitura, criticando também essa ideia de que a forma não pode ser entendida distintamente da ideia de formação. Ele vai propor uma leitura da ideia, que eu pretendo retomar mais adiante, mas a ideia de formação socioespacial, né, quando ele trabalha exatamente com a ideia de formação econômica social, né. Nesse sentido também é importante que a gente saliente, né, o quanto o espaço sempre foi, na maior parte da literatura econômica, mesmo da economia espacial, ele sempre foi tido como algo inerte, né, algo residual dos processos históricos e econômicos, e principalmente vinculado a uma ideia de localização ou mesmo de fertilidade da terra. E raramente, como apenas recentemente, nas últimas décadas, foi possível chegar a essa concepção, o espaço entendido como um fator produtivo, né, o que me parece ser fundamental para entender o que mais adiante eu pretendo discutir rapidamente com a questão da flexibilização produtiva na etapa atual da reprodução capitalista, né. Então, nesse sentido, é o uso do território que nos interessa, né? O território aqui entendido como um sistema de objetos, um sistema de ações, ou como uma relação contraditória e indissociável entre trabalho morto e trabalho vivo, como dizia Milton Santos, debatendo a categoria trabalho em Marx. E aí ele vai propor a ideia, justamente essa ideia que eu queria trazer aqui como um debate da geografia para pensar a economia política e o direito, essa ideia da formação socioespacial, né? Ou seja, o modo de produção ele se realiza numa sociedade concreta, mas também num espaço concreto, né? Para nós geógrafos, o espaço daria de fato aquela dimensão historicamente determinada das sociedades específicas, né? Portanto, a tensão, né, que se dá entre as formas, que são as formas velhas e as formas novas, né, ela se dá na diferença entre os lugares. Então, nós temos aqui um ponto de partida fundamental, né, porque uma vez que nós considerássemos, teoricamente, né, que o espaço fosse homogêneo, você não teria a possibilidade de uma apropriação desigual, né, do capital, taxas diferenciais de lucro, ou mesmo você teria a possibilidade de uma formação de um modo de produção que seria puro, né? E, de fato, nós sabemos que isso é concretamente, teoricamente, impossível, exatamente porque é o espaço que propõe uma diferenciação nas sociedades específicas, né? E é nesse sentido também que um dos principais pensadores do espaço, um filósofo e geógrafo, o Henri Lefebvre, vai debater justamente a importância da ideia do espaço como uma totalidade, né, retomando também essa outra contribuição filosófica fundamental, a qual, juntamente com o Milton Santos, se debate a ideia da produção capitalista do espaço. Então, nessa forma, analiticamente, né, para ambos os autores, são 4 categorias analíticas fundamentais, né, que eu queria apenas introduzi-las, como nós entendemos a ideia do espaço como uma totalidade, né? A própria ideia da forma, né? A forma, de fato, para a geografia, que é a origem da ciência, né? Ela não é um aspecto fenomênico, evidentemente, é a paisagem, né? Ela não corresponde à totalidade, ela não é a essência não corresponde à aparência, evidentemente, mas a forma, juntamente com a função, que é justamente o conteúdo ou o uso, né? Ao mesmo tempo, a estrutura, que é o próprio modo de produção na formação socioespacial, nas sociedades históricas, né? E o processo, que é o próprio movimento,
histórico, permite uma concepção de totalidade espacial, que é sobre a qual se pensa a ideia de uma produção capitalista do espaço. É nesse sentido que o diálogo com a economia política pode chegar a essa definição, né, entre o espaço como um trabalho vivo, uma relação entre trabalho vivo e trabalho morto. Né? Nesse sentido, a ideia de formação socioespacial, né, me parece, e aí já tentando debater um pouco o tema proposto para a mesa, né, me parece fundamental no sentido de que se fala no debate, evidentemente no debate midiático, no debate das instâncias políticas institucionais, mas também no debate mais amplo, que no sentido pedagógico do debate, né, com a sociedade como um todo, essa ideia de Brasil como algo muito abstrato, né, desconectado, portanto, a ideia de Brasil da ideia do que é a formação socioespacial, que seria a forma concreta do modo de produção, ou seja, a sua forma específica. Né. Evidentemente, a concepção predominante da economia, de uma certa economia, né, trata o Brasil como essa forma abstrata, e, inclusive, eu ousaria dizer aqui, perdão aos meus colegas, mas também o direito, quando fala de uma regulação para o Brasil como o Brasil abstrato, sobre o qual haveria uma única economia homogênea. Né? Nesse sentido, me parece que é preciso considerar alguns dados fundamentais ou basilares da formação socioespacial brasileira. Né? Em primeiro lugar, a continentalidade do território brasileiro, né? Que se caracteriza não apenas como uma questão quantitativa, mas também uma questão quantitativa, evidentemente, mas um país continental, com desigualdades regionais históricas, né, que, aliás, são o fundamento da construção histórica do capitalismo no Brasil, né, baseado justamente nas diferentes taxas de lucro, nos diferentes níveis de desenvolvimento desiguais e combinados entre as regiões do país e também entre os seus lugares, né, para sermos numa escala um pouco mais específica. Né. E, nesse sentido, o processo mais recente, né, do final do século, a segunda metade do século XX, que se completa agora nesse começo do século XXI, de uma integração do território brasileiro, que é justamente a ideia da integração territorial, que permite, a partir da integração do território, a criação de um mercado nacional, de fato, nesse final do século XX e começo do século XXI. Então, nesse momento apenas, nós estamos criando aquilo que realiza a etapa produtiva, as etapas produtivas, que é a possibilidade de um mercado consumidor nacional, ou seja, a etapa do consumo, mas também aquilo que vai ser apropriado muito sagazmente como etapas produtivas altamente dispersas, porém conectadas e com controle de uma gestão altamente centralizada, que é justamente essa gestão corporativa do território, que se desloca historicamente, né, em direção a São Paulo, que é hoje o grande relé da economia nacional, né, da sua conexão global. Da gestão corporativa, evidentemente, no que se trata de uma gestão política, o papel de Brasília, nesse caso, é de outra instância. Né. Então, aí, analiticamente, né, tentando trabalhar um pouco mais isso analiticamente, essa ideia desse Brasil concreto, né, me parece que há dois planos de análise, conforme defende Maria Laura Silveira, que são complementares e simultâneos. Eles devem ser considerados, portanto, aquilo que nós chamamos de uma economia política da urbanização, que, aliás, é o título de um texto já clássico do professor Paul Singer, né, a economia política da urbanização, e uma economia política da cidade. Né, são duas escalas e dois planos, aliás, de análise complementares e simultâneos. Né. Quando nós falamos de uma economia política da urbanização, ela se confunde, grosso modo, com a economia política do território como totalidade. Né, esse território nacional, entendido como formação socioespacial, formação econômica e social, se quiserem. Né. Bom, basta lembrar aquela observação explícita de Maria Adélia de Souza, quando ela diz que em 1940 o Brasil era um imenso cafezal, né, com uma população rural, e em 1980 já era a quinta economia capitalista do mundo industrial. Né, esse processo, chamado por muitos de um capitalismo tardio, de uma industrialização tardia, ele causa, né, uma série de desigualdades que nunca foram enfrentadas do ponto de vista de uma concepção um pouco mais ampla da distribuição dos direitos. Né.
Por outro lado, a gente teria que considerarmos também a repartição nessa formação socioespacial dos instrumentos do trabalho, do capital, do emprego dos homens, né, numa dialética constante entre o novo e o velho, espaços envelhecidos, espaços modernizados, entre Estado e mercado, né, que são entes complementares, né, é importante se lembrar disso, naquela definição do Milton Santos, quando ele dizia que são conceitos chifópagos, né, são duas entidades distintas, porém, cuja existência é impossível sem o seu complementar oposto, né? E também essa ideia do interno e externo, né? Porque evidentemente que a formação socioespacial brasileira se internacionaliza ou hoje nós diríamos se globaliza, né? As suas relações são cada vez mais vinculadas a uma economia ou a agentes e atividades econômicas globalizadas. E no sentido, o segundo plano de análise, de uma economia concreta, uma economia política da cidade, né? E aí eu vou falar sobre a cidade hoje, evidentemente que há uma economia específica, o capitalismo, aliás, no Brasil, o campo no Brasil nunca foi hostil ao capitalismo, né? Ao contrário do que prega a maior parte da literatura da economia regional ou da geografia urbana europeia, que via a industrialização como a impulsionadora do processo de urbanização, né? No Brasil, e o Centro-Oeste é a maior prova concreta disso, né? A urbanização ela é motivada pelo agronegócio, pela plantação de commodities exportadoras, evidentemente. Mas então a economia política da cidade, vou me ater a ela hoje, né, ela se apresenta no primeiro momento como um meio construído, um meio urbano construído, né, que se organiza face à produção e com agentes da vida urbana econômica, né, que encontram nele o seu lugar. Então aqui nós falamos em classes sociais, evidentemente, né, mas a cidade, para nós, geógrafos, ela é o lugar onde as diferentes atividades, os diferentes agentes sociais conseguem encontrar o seu lugar numa divisão social do trabalho muito ampla, né, que se torna, portanto, também uma divisão territorial do trabalho, né. E aí, citando a Maria Laura Silveira, ela diz que, em outras palavras, nas suas diversas escalas ou manifestações empíricas, o espaço geográfico é um resultado, dinâmico e contraditório, da superposição de divisões do trabalho e dos respectivos circuitos espaciais de produção e círculos de cooperação. Para seguir falando um pouco mais sobre a cidade, ainda de acordo com essa autora, nós poderíamos dizer que ela seria a superposição de divisões do trabalho morto, o meio construído, e divisões do trabalho vivo. Embora, portanto, ela seja essa totalidade, né, entre trabalho morto e trabalho vivo, ela é, portanto, uma totalidade, ela é parte da totalidade da formação socioespacial brasileira, mas ela é em si uma totalidade. Ela é, ao mesmo tempo, fragmentada, né, porque os agentes sociais, as suas atividades, possuem distintas capacidades de uso desse território, né. Portanto, se a apropriação do território, né, do espaço, é cada vez mais seletiva, esse território como recurso, nós diríamos, né, esse processo não suprime o fato vinculado ao processo da pobreza estrutural, né, que é típico do capitalismo na sua fase atual, de que a maior parte da população possa usar o espaço apenas como um abrigo para sua sobrevivência cotidiana e não como um recurso, como fazem apenas as grandes empresas ou aquelas empresas mais globalizadas, né? Por isso que os circuitos produtivos, entendendo aqui todas as etapas da produção, distribuição, circulação e o consumo, né, eles têm na cidade infinitas possibilidades, né, que se refazem constantemente. E não é nesse sentido, aliás, que nós podemos visualizar no Brasil um processo ininterrupto no qual parcelas das cidades, especialmente das metrópoles, são chamadas a uma renovação total das suas materialidades, das suas formas herdadas do passado, para responder às demandas das normas dos processos ditos na globalização. A maior parte
das cidades, no entanto, não participa desse processo. Isso é muito importante que nós façamos essa distinção. Perdão. A renovação de partes das cidades, ela passa por 2 processos, né? Uma delas seria formas antigas com novas funções, e outra dessas possibilidades seria as formas novas com novos... novas formas ou formas antigas com novas funções. A essa relação entre forma e uso, forma e conteúdo, que Milton Santos chamava da totalidade do diabo, num texto de 1975. Né? Porque aquilo que é aparentemente apenas uma parte do diabo dizia ele, obrigado, querido, é a totalidade, né? Cobrando mais uma vez essa ideia tão cara às concepções marxistas na geografia. Né? Portanto, as formas não são formas na sua aparência, mas elas modificam ou elas colaboram na modificação da estrutura da sociedade. Né? Elas permitem, portanto, uma nova forma concreta das formações socioespaciais. É por isso que, para nós, e aqui eu queria abrir um parênteses para debater um dos temas propostos nesse evento, né? A ideia de informal, para nós na geografia, ela aparece sempre como... muito mais como uma metáfora do que como uma categoria de análise, né? Porque ela sempre se torna muito perigosa, porque a forma para nós é uma categoria de análise. Né? Então, a ideia de informal, numa análise geográfica, poderia incorrer a um erro metodológico de pensar que as atividades da economia popular, dos atores hegemonizados, elas não possuem uma forma de organização, elas não possuem, portanto, uma forma no espaço. Da mesma maneira, nós temos que valorizar a ideia de que as formas que são abandonadas pelos agentes hegemônicos de um certo período histórico, elas são, por serem consideradas ultrapassadas a uma nova etapa de acumulação de capital, de reprodução do capital, elas são altamente favoráveis a usos ou ao abrigo de múltiplas formas de trabalho que caracterizam a divisão social do trabalho de um país como o Brasil. Né? Aquilo que nós chamamos muito correntemente como a arte da viração, ou como a flexibilidade tropical, numa outra expressão, ou ainda como a ideia do mercado socialmente necessário, como propõe Ana Clara Torres Ribeiro. Né? É esse mercado que não é um mercado como economia de mercado, né? Como o mercado ocidental, digamos assim, porque de fato o Brasil não é um país totalmente ocidental, puramente ocidental. Né? Então há uma ancestralidade da ideia de mercado como comunicação, como negociação, como valor de uso em detrimento do valor de troca, que se impõe com muita força a uma parcela significativa da população e dos lugares do país. Né? Portanto, a cada período histórico, uma nova geografia se estabelece, né, seja pelas novas formas ou pelas novas funções das formas. Se eu pudesse mencionar alguns exemplos mais emblemáticos desse processo no Brasil, eu poderia citar talvez o mais icônico deles, que é o processo do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Né, como que uma área portuária caracterizada por populações pobres, com economias populares, chamada como degradada, passa por um grande processo de renovação das suas formas, atendendo a novas funções, né? E aí todo um processo de marketing territorial com a sua inserção, né? E aqueles preços mais baixos, né, do metro quadrado se tornam hoje os mais altos do Rio de Janeiro. Né? Num outro exemplo, eu poderia mencionar a Cracolândia em São Paulo, ou mesmo aqui, para mencionar um exemplo muito estudado em Belo Horizonte, o que ocorre no hipercentro aqui de Belo Horizonte. Né? Como que as formas que vão sendo criadas no hipercentro, especialmente, vão modificando a estrutura dos comércios, dos serviços, dos moradores, do preço da terra e tudo mais. Evidentemente, se eu pensar a forma isolada, como os terminais do MOVE, ou como o hotel que se inaugura, ou como a reforma do SESC, ou o Boulevard, isoladamente elas podem não apresentar a coerência do projeto, mas, vistas no seu conjunto, nós temos aí a totalidade do diabo, né, como diria Milton Santos. Então, e aí nós temos o que nós chamamos de um curto-circuito nos circuitos populares. Né? E aí, no meu último ponto, tenho tempo ainda? Será? 5 minutos é perfeito. No meu último ponto, eu queria justamente discutir
esse ponto do território normatizado ou normado e o território como norma, justamente nessa tensão entre a regulação do território, né, que se impõe especialmente pelos agentes estatais, mas também a externalização das normas internas das corporações que se impõem aos lugares onde elas se instalam, né? Nós sabemos que quando uma grande empresa se instala no lugar, as suas normas de funcionamento extrapolam para o funcionamento da sociedade que irá usá-la ou não, né? Mais ou menos indiretamente, né? Então, esse tema que é central, a questão da reforma das leis trabalhistas, da previdência, da flexibilização e tudo mais, né, essa gana modernizadora, é a normatização do território. O outro sentido, esse oposto complementar, é justamente o do território como norma, ou seja, como a organização histórica do território se impõe ao conjunto da sociedade no presente como uma norma em si, né? Ou seja, o conjunto do território, o conjunto da sociedade é tributário da forma como o espaço se organiza historicamente, né? Aquilo que a sociedade cria no momento se impõe a ela no momento seguinte, né? A sociedade tem que lidar com ela, né? Então, analiticamente, nós trabalharíamos isso a partir da divisão territorial do trabalho, que seria esse corolário espacial da divisão social do trabalho, né? Que envolve uma especialização entre campo e cidade, evidentemente, a primeira delas, mas também como cada lugar se insere distintamente nas etapas do processo produtivo numa escala nacional, regional, nacional ou global, né? As grandes empresas globais, elas escolhem lugares ao redor do mundo para a realização das suas etapas produtivas, né? Do seu circuito espacial produtivo, da produção, distribuição, circulação ao consumo. Aliás, nesse sentido, é preciso lembrar a ideia de David Harvey, né, da compressão espaço-temporal definidora da acumulação flexível na fase atual do capitalismo, né, a qual a reforma das leis é uma necessidade, entre aspas, por favor, impostas não só ao Brasil, como nós podemos ver na agenda de países, inclusive os países da antiga social-democracia europeia, como França, com a eleição agora do novo presidente, o grande projeto dele é a reforma da lei trabalhista, né? Como foi o caso já do Reino Unido, o caso da Itália, entre outros, né? Nesse sentido, então, é preciso buscar um diferencial produtivo dado pelo espaço aos agentes e às atividades econômicas, né? São as normas que se aplicam diferentemente aos lugares, mas também as infraestruturas, a qualificação dos trabalhadores, isso que nós chamamos da guerra dos lugares, que os economistas chamam de uma guerra fiscal apenas, mas ela não é apenas fiscal, que é a forma de romper, né, com o frágil já pacto federativo entre os entes federados no país. Então, justamente essa divisão do trabalho, que não pode ser pensada apenas a partir das grandes empresas, mas também das pequenas empresas, não apenas dos grandes serviços, mas dos pequenos, não apenas dos grandes agentes, mas dos pequenos agentes econômicos. Basta lembrar que o emprego no Brasil, a maior parte dos empregos não é gerada nas grandes fábricas ou nas grandes empresas, né? Nesse sentido, para colocar algumas questões para o debate, finalizando, eu queria lembrar a contribuição do Michel Rochefort, que é quem fundamenta as grandes pesquisas sobre desde os anos 70, desde os anos 40, 50, ele que cria a metodologia de trabalho do IBGE, e num livro dos anos 2000 ele repensa todo a forma como especialmente os europeus enxergavam o que eles chamam dos países do Sul. E ele dizia, bom, nós do Norte demoramos décadas para compreender como as enormes cidades do Sul poderiam sobreviver criando empregos para populações enormes, né? E nós imaginávamos que seria a partir da criação de empregos. E não é a mesma forma de emprego que nós temos nesses países, diz ele no final, né? Porque aqui justamente a economia de mercado não está emprenhada em todos os lugares, né? Então esse território como norma, me parece, ele se impõe como território normado, a ideia da viração, do mercado socialmente necessário, a questão das desigualdades regionais entre renda, divisão territorial do trabalho,
a expectativa de vida, né, que é um tema central da questão da reforma trabalhista, né, da reforma previdenciária, perdão, né, que já parte de uma concepção bastante burguesa, né, de trabalho, porque boa parte dos trabalhadores já não pode se aposentar hoje porque morrem antes do limite mínimo de aposentadoria e do tempo de contribuição, né. Há mapas produzidos sobre isso, que mostram, por exemplo, a partir de São Paulo, que as periferias pretas, pobres, já morrem antes de se aposentar, né? Então, essas desigualdades espaciais, elas se impõem sobre a rigidez normativa das reformas, né? E aí, concluindo esses dois itens, né, justamente a questão do fenômeno metropolitano. A população brasileira vive em metrópoles, a metrópole é um fenômeno, e as grandes periferias, né, altamente criminalizadas, aliás, a partir das suas estratégias de sobrevivência, que são geridas localmente, né. Esse é um dado demográfico concreto que me parece que tem que ser considerado, sem o qual as formas, por exemplo, de trabalho que são produtivas, né, durante muito tempo não se considerava aquele trabalho realizado doméstico como um trabalho produtivo, né, mas no Brasil ele tem que ser visto como um trabalho produtivo. A pessoa que fabrica coxinha na sua casa, que fabrica bolo, ela usa energia elétrica como um dado produtivo, como um fator da sua produção. Evidentemente não há produção de mais-valia, mas esse é um dado que eu deixo para o debate e agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fábio Tosi, pelas palavras.